Eu vou conversar por internet com o psicólogo, psicanalista e pesquisador da Unicamp, o Frederico Denese. Está aqui com a gente já no telão. Ele que fala de Campinas, São Paulo, né, onde está aí uma das maiores concentrações em São Paulo, né, dessa pandemia, desses casos aí de coronavírus. Primeiramente, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o convite, Frederico. Bom dia, Vanessa. Bom dia, telespectadores da ND. Eu que agradeço ao convite que me foi feito. Então, é uma situação totalmente nova, né, que a gente está passando. Talvez a gente nem saiba dimensionar esse misto de sentimentos aí, né, nesse momento que muitas famílias estão se afastando, pessoas que conviviam estão afastadas, muitas famílias, todo mundo, né, que é essa orientação na quarentena. Por exemplo, na Itália, teve família que nem conseguiu se despedir das pessoas que acabaram morrendo, né, dos idosos que acabaram morrendo por conta dessa doença. O que a gente precisa fazer e o que a gente precisa prestar atenção nesse momento para conseguirmos enfrentar aí essa crise o mais saudável possível mentalmente, hein, Frederico? As primeiras coisas que nós precisamos prestar atenção, Vanessa, é saber que essa não é a nossa primeira epidemia. Nós já passamos por outras, nós tivemos gripe espanhola em 1918, nós tivemos a peste negra no século XIV, então nós já teríamos a possibilidade de perceber quais são os efeitos de todo esse processo tão catastrófico que é desencadeado por conta dessas pestes ou desses eventos que são extremamente difíceis. Atualmente, nós estamos vivendo numa sociedade bastante complexa, que por conta, em grande medida, dessa conectividade, tudo acaba tomando uma proporção maior do que nós poderíamos suportar até algumas décadas atrás. A quantidade de informações às quais nós estamos habituados a receber, tudo isso faz com que a gente vá percebendo os processos dentro da divulgação da pandemia de uma maneira muito mais intensa. Então, tudo isso acaba, de certa forma, aliás, de uma forma bastante intensa, prejudicando a nossa saúde mental e os nossos processos de contato com as outras pessoas. Então, é importante perceber que nós já passamos por outras situações semelhantes, só que esse momento, devido à conectividade, é muito mais intensificado. Então, quando nós entramos num processo de confinamento, de isolamento, ou como eu costumo dizer, de uma internalização compulsória, nós acabamos tendo dificuldade em lidar com isso. Qual é a necessidade primordial do ser humano para conseguir se manter dentro de um nível estável, de níveis estáveis de saúde mental, saúde física, psicológica? É o controle. E quando nós estamos num estado de pandemia, como esse que está sendo apresentado para nós hoje, é difícil manter qualquer tipo de controle. E aí isso causa dois processos muito distintos, que é a angústia e a ansiedade, e os dois tendo sua gênese no medo. E agora, como lidar com isso? Essa é a nossa grande questão. O medo, ele é uma característica primordial, que é um sistema de defesa contra qualquer tipo de ameaça do ambiente. Esse medo ele pode ser intensificado através de angústia, que são justamente um processo que nos leva a estabilizar as nossas ações. Nós não conseguimos agir. E a ansiedade com medo do que possa vir a nos acontecer. E são pensamentos assim que ficam muito presentes nesse processo de isolamento. Em relação às crianças também, né, Frederico? Porque as crianças em casa, elas estão também, de certa forma, participando de tudo isso, né? Participando de todas as notícias, estão convivendo aí com os pais, vendo de perto a angústia, e as crianças também acabam ficando ansiosas. O que fazer para que eles não assimilem tudo que tem, esse bombardeio de informação, né, que a gente tem visto aí todos os dias, cada minuto vem uma novidade, uma medida nova, enfim. O que fazer, né? Como lidar com as crianças em família mesmo, nesse momento tão delicado? Certo. Vanessa, eu gostaria de vir aqui dizer para você que seria fácil encontrar medidas que nós pudéssemos mitigar quaisquer dificuldades em lidar com as nossas crianças dentro de casa. Mas, infelizmente, nesse momento, nós precisamos lidar com os dados da realidade. E quais são os dados da realidade?
Estamos todos isolados nas nossas casas, nossas residências. Os trabalhos, aqueles que são possíveis de serem feitos, são feitos de maneira remota, são feitos em home office, mas as crianças elas acabam tendo esse sofrimento também intensificado, exatamente como você disse, junto aos pais, junto aos cuidadores, porque as crianças elas têm uma maneira muito ativa de vivenciar a vida. Então as crianças as crianças brincam, as crianças gostam muito do contato, apesar da tecnologia, videogames, computadores, não vamos entrar nesse momento, mas apesar da tecnologia, as crianças elas ainda precisam dessa interatividade social. E isso está sendo barrado para todos. Então elas acabam recebendo isso de uma maneira diferente e ao mesmo tempo curiosa, porque as crianças se tornam até um pouco mais estressadas, aquelas que já têm tendência. O estresse infantil acaba refletindo diretamente na atitude dos seus cuidadores, pais, avós, tios, da família, e tudo isso vai criando um ciclo de repetição dentro do ambiente familiar que torna, de fato, um pouco mais difícil de nós lidarmos com a situação. Quais são as primeiras medidas? Algo que nós não vínhamos fazendo e que é uma oportunidade da pandemia que ela nos oferece, curiosamente, para que a gente perceba a arte da escuta. Nós não estávamos mais ouvindo de fato aquilo que o outro gostaria de dizer. E é um momento crucial, um momento interessantíssimo da história da nossa geração, que nós possamos, a partir desse momento, escutar o outro, de fato. Acolher aquilo que ele nos está dizendo, acolher essa angústia das nossas crianças, acolher a angústia dos nossos idosos, que fazem parte do grupo de risco, e perceber que, sem a escuta, nós não conseguimos saber exatamente aquilo que essa criança, esse idoso está demandando. Trabalhar da forma lúdica com as crianças pode tentar ajudar a minimizar esses efeitos, porque tem muitos vídeos na internet, muitos famosos também compartilhando, colocam um prato de água, no outro prato água com pimenta, por exemplo, e aí para mostrar como, né, o bichinho, o vírus vai agir, se você lavar com sabão, né, o bichinho não vai ficar colado no seu dedo, enfim, tentar trabalhar de uma forma lúdica para deixar o mais leve possível pode ajudar a diminuir um pouquinho? Importantíssimo isso que você nos trouxe, Vanessa, porque as crianças elas precisam dessa movimentação. Uma das características mais interessantes desse momento é que nós consigamos manter ao máximo a rotina, principalmente para todos nós, na verdade, né, o máximo possível, mas para as crianças também. Essas atividades lúdicas, as quais você citou, elas são importantes para manter, inclusive, a nossa, inclusive e principalmente, a nossa saúde mental em dia, porque o contato, o ouvir as demandas da criança vai ajudar aos adultos e esse ser ouvido que a criança está manifestando, acaba fazendo com que, através da brincadeira, através da atividade lúdica, ela consiga manter um nível de estresse rebaixado, como nós costumamos dizer. Então é importante manter a rotina, manter os horários. Se em determinada criança estudava de manhã ou à tarde, tentar manter naquele horário. O seu filho, o seu neto estudava de manhã, naquele horário da manhã, estabelecer determinados momentos em que a criança tenha o contato com o conhecimento. Isso é importantíssimo, porque continua-se a desenvolvendo sinapses, enfim, todos os processos de ensino e aprendizagem, é possível fazer isso. Estimular que a criança continue lendo, continue estudando dentro do possível. Outra coisa, a partir das brincadeiras, amplia-se o vínculo entre cuidadores e crianças, adolescentes. Não deixar que as atividades sejam todas voltadas para as telas, para computadores, tablets, celulares, enfim. Esse contato humano ele será essencial, apesar de que nós não estávamos mais acostumados a esse contato tão próximo durante tanto tempo. As crianças iam para a escola, chegavam em casa, faziam alguma ou outra atividade e depois já iam para os seus celulares, seus tablets, seus computadores, e não existia mais esse contato que nós estamos tendo a oportunidade de presenciar nesse momento.
Então, sim, concordo plenamente com você. Atividades lúdicas, além das brincadeiras, realmente que estimulem a continuidade do desenvolvimento das nossas crianças e também as nossas próprias, porque o cuidador, ele precisa estar na plenitude da sua saúde mental, da sua saúde física, psicológica, do seu comportamento, com o seu sono em dia, para continuar ajudando essas crianças ou aos seus idosos também. Frederico, outra questão, logo tudo isso passe, o que a gente mais quer, né, que logo as coisas voltem ao normal, nós vamos, com certeza, na marra, que a gente foi obrigado a isso, mas nós vamos sair mais evoluídos de toda essa história, né? É algo que eu acredito muito. Dentro das pesquisas que eu faço, a minha linha de pesquisa envolve muito essa questão, já há muitos anos, essa questão do discurso e como o impacto dos discursos causam transformações na vida das pessoas. Eu sou focado dentro da leitura dos discursos do Oriente Médio, então eu percebo muito essa probabilidade a qual você citou. É uma situação difícil? Nós precisamos reconhecer. Nós sabemos, existem vários divulgadores científicos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidando, pesquisadores dentro da área da biologia, da bioquímica, enfim, pesquisando algo que possa nos tirar disso o mais rápido possível. Nós não temos ainda um horizonte muito bem estabelecido e estabilizado do que pode acontecer dentro de alguns meses. Então é importantíssimo e é imprescindível que nós possamos manter um mínimo de equilíbrio, aliás, um máximo de equilíbrio, vamos dizer assim, de fato, para que nós possamos aprender com tudo isso que está sendo mostrado para nós nessa nossa geração. É uma pandemia, é algo que está atingindo o mundo todo, e a partir da maneira como nós encararmos isso de agora em diante, tudo pode ser diferente depois que isso passar. Nós poderemos emergir se aproveitarmos essa oportunidade de, não vou chamar de confinamento, vou usar a palavra que eu disse no início, Vanessa, de uma internalização. E essa internalização ela vai refletir na nossa percepção do mundo daqui para frente, que vai ser completamente mudada. As nossas vidas já foram completamente transformadas. E vai refletir principalmente nas nossas futuras, nas nossas atuais e nas nossas futuras relações sociais. Porque nós podemos, a partir de tudo isso, se nós mudarmos um pouquinho o prisma através do qual nós estamos observando o que está nos acontecendo, nós conseguiremos emergir como seres humanos muito melhores, diferentes, mais solidários. Isso já está sendo mostrado pela mídia, tão belamente pela mídia internacional, mostrando esses elementos, assim, por exemplo, nós vimos na Itália as pessoas fazendo suas orações na sacada, nós vimos em vários lugares aqui no Brasil pessoas ajudando. Então é importante, se existem pessoas ao seu redor que não podem sair de casa, que seja você aquele artífice, aquela pessoa que vai estabelecer algum tipo de contato e perguntar: você quer alguma coisa? Você precisa de alguma coisa da rua? Já que você não pode sair, eu posso? Então, isso vai criando, é um exemplo simples, muito simples, mas que a gente pode ir estabelecendo novas formas de enxergar um ao outro e podemos, de fato, evoluir como sociedade daqui para frente se nós olharmos para nós mesmos, a partir desse processo de internalização, mesmo que compulsória, mesmo que obrigatória, devido às circunstâncias, nós podemos voltar e encarar uma nova sociedade daqui para frente. Que assim seja, hein, Frederico? Muito obrigada pela sua participação, palavras incríveis aqui pra gente nessa manhã, né? Pra gente pensar, refletir um pouquinho, viu? Obrigada mais uma vez, o Frederico Denez, que é psicólogo, psicanalista e pesquisador da Unicamp. Obrigada, bom dia para você, uma ótima semana. Até a próxima, viu?